Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Vamos falar sobre a visão que a Bíblia tem sobre ela. Abre em Provérbios 25:25. Como água fresca para garganta sedenta é a boa notícia que chega na terra distante. Que versículo legal. Quando você está morrendo de sede naquele dia de 40 graus de sol, sedento, e aí você toma uma água fresca. Esse é o mesmo efeito, é o paralelo quando uma boa notícia chega. Isaías 52:7 fala o seguinte: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, faz ouvir a salvação, que diz a Sião. No começo do versículo, ele fala sobre pés formosos que anunciam as boas novas. Mais um paralelo, quão bonitos são as pessoas que têm águas frescas e pés formosos. Ele faz esses dois paralelos com as boas novas sobre comunicação. O reino de Deus, a comunicação, ela é uma grande ferramenta que nós temos para ampliar as fronteiras do evangelho. A palavra, ela é comparada como essa água fresca, revelando quão bela é a função de anunciar boas obras do Senhor. Então, esses dois versículos que nós lemos é uma base do que a Bíblia fala sobre comunicação. A mensagem mais importante do mundo sempre vai merecer a melhor comunicação. A mensagem mais importante do mundo, não tenha dúvida, é a mensagem do Evangelho. Outra frase do Bill Hybels, que a mensagem não muda, a mensagem do Evangelho é imutável desde o começo, mas a forma como nós entregamos, ela tem que mudar de geração em geração. Por quê? Eu vou falar, por exemplo, você já deve ter assistido muitos Batmans. O Batman dos anos 80, ele era de um jeito, de 90 ele era de ouro, de 2000 ele já foi de uma forma completamente diferente. Hoje nós vemos ver que o Batman, que ele é mais sério do que era os anos 80, que ele era mais feliz, mais alegre. Então nós vamos vendo a diferença, como a mensagem vai sendo entregue, como o personagem vai se mudando ao longo dos anos, como ele se comunica aos anos, ele muda ao longo da década. A mensagem mais importante, que é o Evangelho, ela é a mensagem, mas a forma como nós entregamos é o papel da comunicação realizada. Em Filipenses 4:8, ele fala o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo, ele descreve o que nós temos que comunicar, o que deve estar em nossas mentes, o que deve ser algo que nós gostaríamos como uma boa nova, algo que tem que ser passado de boa geração em geração. O importante é entendermos que Deus é um Deus relacional. Ele se comunica conosco e busca ter um relacionamento. Em outras palavras, a boa nova, que é a mensagem do reino, conforme Jesus pregou, como estamos nesse mundo, nós temos a obrigação de passar à frente. Se nós quisermos que as pessoas tenham acesso a essa vida abundante, nós precisamos nos aprofundar em todos os âmbitos possíveis da comunicação. Porém, alguns cristãos, ele ainda argumenta que a palavra é a mesma e deve ser pregada sempre da mesma forma. Mas na verdade é que nossa sociedade, ela muda. Logo, a maneira com que nós enxergamos o mundo também muda. Portanto, apesar da mensagem ser imutável, é indispensável que a igreja ela se adapte aos novos veículos de informação. Afinal,
todos temos que conhecer e ter acesso ao conhecimento de Cristo. Essa mudança é bem clara. A perspectiva da maneira com que a arte se transforma ao longo do tempo, a comunicação ela também se comunica, ela se move ao longo do tempo. Com base dessas características, nós aprendemos e entendemos que os nossos métodos de anunciar a boa nova do reino deve seguir um determinado padrão. Por isso, enquanto nós pensamos no meio de mais eficaz de nós nos comunicarmos, nós podemos abandonar valores como justiça, pureza, o amor, entre outros aspectos da cultura do reino. Sobretudo, quanto mais nós pensamos e nós estivermos submissos aos ensinamentos bíblicos, melhor utilizaremos essa ferramenta. E é importante nós compreendermos o nosso chamado. Outro ponto essencial de uma boa comunicação é a confiança, que está lá em Gênesis 3, do 8 ao 10. Que diz o segundo: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e as suas mulheres, a sua mulher nas árvores. Então, Deus falava e buscava se relacionar com a sua criação. Deus, desde o começo, desde o Gênesis, ele é um Deus relacional. O homem foi criado para que ele tivesse um relacionamento com Deus. E a comunicação, a forma como que Deus falava e se relacionava com ele, está intimamente em relacionamento de quem ele é. Quando o homem foi criado, ele nasceu com uma intimidade com Deus. Ele ouvia diretamente Deus. Ele falava diretamente Deus. Ele tinha esse relacionamento com Deus. Intimidade é algo que requer confiança, quer você ouvir, escutar, falar, compreender e ser compreendido. Hoje, uma das maiores dificuldades com a comunicação é essa relação de confiança. Nós temos muitos ruídos, muitas coisas que são faladas, muitas informações chegando para nós de diferentes lugares e muitas vezes nós não conseguimos entender essa verdadeira, né? Mas Deus, ele continua o mesmo. Ele busca se relacionar conosco. Ele busca ter uma comunicação clara da sua mente, do seu propósito. Então, as mídias servem para que nós possamos pegar essa mente de Cristo, essa mente do Deus Pai e levar, apresentando ela aos mundos. Elas são educadoras. Enquanto mais nós entendemos essa mente, temos claras quais são os sonhos de Deus para essa esfera, nós entendemos que nós pensamos e como nós nos relacionamos com Ele. E nós vamos nos apresentar a Ele e nós vamos comunicar com os outros. Seguindo esse exemplo, é fundamental nós aprimorarmos essa relação com as pessoas. Afinal, que elas ouçam aquilo que nós temos a dizer e se identifique sem essa interferência de ruídos aos nossos redores. Pense como está o nosso relacionamento com Deus, como está essa confiança de Deus com você. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!